Então nós voltamos aqui agora com o tópico 2, né? Confiança, oração e a graça de Deus. No tópico 1 nós ensinamos que o Salmo 144 é um salmo que exalta a Deus e que o salmista procura fazer aí um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Agora no tópico 2 vamos falar de confiança, né? Oração, vamos falar da graça de Deus. Diz assim, tópico 2: uma das muitas lições que o servo de Deus da atualidade pode extrair dos Salmos é o fato de que o mesmo, passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração, né? Seus maus momentos e necessidades com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Olha só a profundidade disso aqui que ele está falando, ó. Extrair do Salmo o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de se apresentar a Deus em oração, tá? Mesmo em maus momentos, né? Muitas vezes, irmãos, quando a gente se ajoelha ali para orar, nós desagradamos a Deus em alguma conduta, né? Em algum pensamento, alguma palavra. E aí quando nós vamos ali nos prostrar diante de Deus para conversar com Deus, muitas vezes nós não temos nem palavras, né? Para expressar, para conversar com Deus, por conta do nosso erro, por conta das nossas transgressões, né? Nós ficamos às vezes mudo, não temos nem o que falar, o que conversar com Deus. Mas Deus, ele nos garante, tá? Mesmo nessa situação, mesmo não tendo nem coragem por tantas transgressões cometidas, né? Muitas vezes você que está ouvindo essa palavra pode ter feito alguma coisa que não agrada a Deus, né? Que desagradou a Deus, né? Mas não pense que Deus não vai ouvir sua oração, tá? Se você orar com o coração quebrantado, contrito, verdadeiramente, eu tenho certeza que Deus, ele ouvirá dos céus a tua oração, tá bom? E Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai te dar um ânimo novo, vai te dar um espírito novo, para que você possa ser restaurado, né? E voltar para o caminho da luz, voltar para o caminho do bem. Então, muitas vezes, quando nós vamos orar, nós nos sentimos tão pequenos, né? Tão fracos, tão frágeis, que nós não temos nem o que falar para Deus. Mas Deus, através da sua abundante graça, Ele nos dá acesso, tá? A Ele. Podemos entrar então e falar com Deus através da oração, porque Ele nos dá, através da sua infinita misericórdia, esse acesso, né? Então, a graça de Deus, no contexto, o tópico 2.1 diz assim: no contexto de tanta exaltação humana, né, exagerada exposição e conquistas pessoais, bem como o uso de expressões tipo determino, meus direitos, entre outros, enfatizamos que o salmista está bem consciente da sua segurança e certeza na oração, né, que as orações estão baseadas na benignidade, né, ou na graça de Deus. Então, irmãos, nós vemos muito aí pessoas que se exaltam, pessoas que se colocam acima de outras, né? Usam expressões desse tipo: eu posso, eu faço, e quando na verdade são meros seres humanos, né? Deus olha assim e vê a pequenez do ser humano e querendo se exaltar, querendo ser exaltado. Pessoas que acham que são deuses na terra, né? Irmãos, e nós vemos aqui que tudo, né? Tudo nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer é por conta da graça, por conta da misericórdia de Deus. Tal percepção também está no Salmo 8, né? Que por outro lado também é precioso, o fato de reconhecermos a nossa indignidade diante da grandeza e da santidade de Deus. Não devem impedir-nos de buscar a Deus. Muitas vezes a gente se sente constrangido, né, quando a gente vai orar a Deus,
né, que nós vemos a grandeza, nós vemos a dimensão que é esse Deus, a santidade que é esse Deus, e nós vemos a nossa fragilidade humana, a nossa tendência ao pecado, nós nos sentimos realmente constrangidos, né, em pelo menos falar com Deus, pelo menos se ajoelhar diante de Deus. Nós não nos achamos merecedores. Tem pessoas que estão assim, pessoas que não se sentem nem merecedor de ajoelhar diante de Deus, né? Mas nessa manhã nós vemos aqui, através dessa lição, que Deus ele recebe as nossas súplicas. Deus ele que restaura nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos corações. Aí ele diz assim, como o salmista e tantos outros, nos achegarmos com confiança, tá? Não com nossos méritos, tá? Nem justiça própria, mas em Jesus Cristo, tá? Que intercede por nós junto ao Pai, tá? O livro de Hebreus traz isso no versículo 4, tá? Que ninguém se glorie, tá? Efésios 2:7 também. A palavra graça, ela está ligada ao sacrifício de Cristo na cruz, tá? Foi um sacrifício gratuito, tá? Jesus se sacrificou pelos homens. João 1 vai dizer que o verbo, né, que a divindade, que Deus se fez carne, Deus se fez carne justamente para nos... Desculpa, irmão, Chico bebeu uma água aqui. Então Deus se fez carne para vir na terra, se submeteu à condição de servo, né? Deus se submeteu a essa condição de servo através de Jesus Cristo nessa terra, tá? Justamente, irmãos, para nos dar esse acesso, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou e agora nós podemos nos achegar a Cristo, tá? Irmãos, não é se achegar a Cristo e permanecer do jeito que estávamos, não. Aqui a questão é você vir do jeito que você está, tá? E depois que você se apresentou a Deus, agora sim há mudanças, né? Porque tem pessoas que estão confundindo, tem pessoas que acham que pode continuar fazendo todas as coisas erradas e só chegar para Deus e pedir perdão, né? E vai ser tudo resolvido. Pode ser que não, pode ser que Deus não aceite isso, porque você não está sendo sincero, né? Então, Deus aceita a pessoa na condição que ela tiver, condição de depravação, condição de abatimento, do jeito que a pessoa tiver, Deus aceita, mas tem que haver mudança, né? Tem que haver mudança, e quando você vem para Cristo, existe essa mudança, né? O maior exemplo, irmãos, da graça de Deus, da bondade de Deus nas nossas vidas, o maior exemplo na terra é o seu Filho que veio à terra e morreu por cada um de nós e nos mostrou o caminho a seguir. E ninguém vai a Deus se não for por Cristo, tá bom? O 2.2 vem falando da oração pela presença de Deus, tá? Ao clamar a Deus que baixasse os céus, né, e descesse, versículos 5 do Salmo 144, nós podemos ver aqui: abaixa, Senhor, os teus céus e desce e toca os montes e fumegarão, né? Ele faz também uma reflexão, né, a outro fator que ocorreu lá com Moisés, né, que Deus desceu no monte, tá? O povo até ficou com medo, falou assim: não, Moisés, fala você mesmo com Deus, tá? E passa as instruções para nós. Pois o povo ficou com medo, porque a terra tremeu quando Deus chegou na terra ali. Deus chegou naquele monte ali, o chão tremeu, saiu fumaça, que o povo até ficou com medo, né? Então, quando ele fala sobre isso, é possível que o salmista estivesse ali se recorrendo a esse texto, né? Quando o Senhor disse a Moisés, né? Falou ali, Êxodo 19, né? Versículo 11, o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os seus estatutos e os seus mandamentos, né? Então o Senhor desceu para o livramento. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras, duas verdades: a grandeza de Deus, né?
sua maravilhosa graça. Então, a grandeza de Deus, que Ele é, que até a terra treme, e a sua maravilhosa graça de se importar com o ser humano, né? Contudo, Ele não está indiferente ao que se passa na terra. Ele está atento ao clamor dos que confiam nele. No livro de Isaías 57, versículo 15, ele fala assim: habito no alto e no santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então ele habita nas regiões celestiais, ele é o ser supremo, mas ele também habita dentro do coração, do contrito de coração, né? Daquele que ora, que intercede com sinceridade, com verdade. Deus também, Ele olha para essas pessoas, Ele olha para nós, Ele olha para o ser humano, Ele não está indiferente às situações que nós estamos passando. Então, independente da dificuldade que nós estamos vivendo, independente da situação que nós estamos, Deus, Ele está conosco e Ele irá mudar esse cativeiro, Ele irá mudar essa dificuldade, Ele irá transformar isso em algo novo, em algo que realmente vai te fazer feliz. Eu tenho certeza disso, que tudo que você está passando nesse momento de dificuldade, Deus vai mudar essa história, Deus vai transformar, Deus vai regenerar, Deus vai te dar um ânimo novo e Deus vai te abençoar. Expressão confiança, né? Aqui nesse tópico 2.2 nós poderíamos estender bastante, irmãos. Tem vários textos que você pode estar lendo, por exemplo, o texto do Salmo 18, versículo 16, 17, Salmo 113, eu até separei para ler, mas eu não vou ler porque vai ficar muito extenso, tá? O próprio texto do Salmo 144, né? João 1 também, que fala ali que o Verbo se fez carne. Mas os irmãos podem refletir também, pausar o vídeo e ver isso aí, tá? Na Bíblia dos irmãos. Tópico 2.3 expressa a confiança, tá? Confiança que o salmista tem. Ele fala assim também, ó. Porque confio, sei que cantarei cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante da vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Então nós temos que ter confiança em Deus, confiar de verdade. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades, irmão. Não é só confiar em Deus quando tudo está indo bem, não. É confiar em Deus também quando as dificuldades batem a porta. É confiar em Deus que Ele proverá, né? Que Ele é o provedor. Assim como nós vimos grandes homens de Deus ali, né? Confiando, né? Por exemplo, Abraão confiou em Deus e Deus proveu, né? Deus proveu ali sobre a vida de Isaac, nada de mal aconteceu. Então nós temos que confiar também nesses momentos, quando não há mais saída, quando não tem outra solução, nós temos que confiar em Deus. Deus é a nossa rocha, como já foi falado, Deus é a nossa confiança em todo o tempo. Então a nossa segurança, a certeza na oração estão baseadas na graça de Deus e devemos sempre orar a Deus e ter expressa confiança nele, confiar em Deus em todo o tempo, que isso possa ser para nós um ensinamento, que isso possa ficar guardado no nosso coração, amém? Deus possa abençoar. E agora nós vamos aqui no tópico 3 também, intercessão pelo bem da família e da sociedade, tá? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também.